Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Prezia. Olá, bem-vindos a mais um podcast do Canadá para Brasileiros. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Caio. Nós somos irmãos, para quem não sabe, e eu estou aqui no centro de Vancouver, costa oeste do Canadá, e o meu irmão, essa outra voz aí no podcast, está em Port Coquitlam, aproximadamente 45 minutos aqui do centro de Vancouver. Então, Caio, como está o tempo aí em Port Coquitlam? Aqui está sol hoje, é muito bom, ontem choveu, mas está calor. Esses dias fez bastante calor, né? A gente estava até testando uns carros nessa semana passada e fez 30 graus, lembra? A gente estava dirigindo lá, estava 30 graus, no outro dia estava 31, tá esquentando. Então fica aí a dica, quem quiser ver os carros que a gente está testando aqui no Canadá, basta ir no canal do Canadá para Brasileiros, que o Caio já colocou os primeiros episódios, os primeiros carros que a gente pilotou aqui na região de Vancouver. Então, Caio, nesse podcast a gente vai continuar comentando sobre as estratégias mais eficientes, né? O Caio acha até engraçado que estratégias matadoras, obviamente entre aspas, né? Sobre trabalho e imigração para o Canadá. Então a gente vai continuar dando as dicas do podcast 93. Caso você ainda não ouviu o podcast 93, você pode ouvir esse podcast e depois voltar para o 93, que não há uma sequência. Na verdade, esse é o volume 2 do podcast anterior. Então a gente vai continuar passando aí as estratégias matadoras sobre trabalho e imigração para o Canadá. Antes da gente ir para as estratégias, eu gostaria de dar um aviso importante, que é, na semana que vem, na segunda-feira que vem, no dia 13 de junho, a gente vai abrir vaga para a nossa área VIP. Então, se você tem interesse em ser nosso assinante e ter acesso, né, ao mundo de conteúdo que tem na nossa área VIP, inclusive, aí fazendo um parênteses, a gente está inaugurando 2 novas sessões na área VIP. Uma chama VIP Insider, que eu e o Caio, em vídeo, a gente comenta sobre os tópicos da semana. Esses tópicos são da nossa comunidade no Facebook, que se você assinar a área VIP, você vai ter acesso a uma comunidade privada, de acesso privado no Facebook. Então a gente, além de você ter esse acesso, você pode ter agora acesso a essa nova sessão e assistir eu e o Caio comentando sobre os tópicos mais debatidos na nossa comunidade. Além disso, a gente também inaugurou há pouco tempo uma nova sessão na área VIP com entrevistas com clientes, seguidores do Canadá para Brasileiros, que de uma certa forma, ou na parte de trabalho, ou na parte de imigração, tiveram sucesso aqui no Canadá. E essas entrevistas o Caio que fez, são entrevistas bastante detalhadas, entrevistas de mais de 1 hora, em que o Caio vai esmiuçando junto com a pessoa como ela conseguiu, passo a passo, ou conseguiu emprego ou emigrar para o Canadá. Então, esse podcast e o podcast anterior, a gente está comentando sobre essas estratégias que os nossos clientes utilizaram com sucesso aqui no Canadá. Então, Caio, vamos para o tema principal, vamos para a primeira estratégia matadora do dia. Vamos lá, Guilherme. Então, a primeira estratégia matadora do dia, eu dei o nome, não sei se você gostou, Caio, English First. Eu gostei. Gostou, bom, né? É bom. Inglês primeiro, né? Traduzindo do Google, né? Tradução do Google, né? O que a gente quer dizer com isso? Isso é um erro que a gente vê com uma certa frequência. A pessoa deixa para começar a estudar inglês aqui no Canadá, quando, na verdade, o seu foco aí no Brasil, eu diria que se você está no Brasil, você tem que se preocupar com 2 coisas primárias aí, que seria estudar inglês e economizar dinheiro. Caso você tenha bastante dinheiro, né, seja rico, não precisa economizar dinheiro, pelo menos estudar inglês você não pode deixar para fazer quando você estiver aqui no Canadá. Sim, porque a gente já comentou diversas vezes, é algo óbvio, né, que quando você estuda no Canadá, você vai aprender bem mais rápido do que quando você estuda no Brasil. Só que a questão é que se você começa a estudar no Brasil e se dedicar um certo tempo, pode ser 15, 20, 30 minutos, ou por dia, ou por semana, você coloca isso na sua rotina de alguma forma, e como o Plano Canadá, ele exige aí meses, às vezes, né, até um ano, 2 anos
anos antes de você chegar aqui, se você computar todo esse tempo que você vem estudando, isso vai te ajudar muito, porque você vai chegar aqui com um nível melhor, ou seja, você não vai precisar estudar tanto inglês, dessa forma você vai economizar dinheiro. Então você pode ir de repente para um nível mais alto, mais elevado na escola de inglês, não vai precisar passar tanto tempo lá. Ou se você está indo para uma faculdade, você vai fazer um pathway, depois faculdade, você vai economizar tempo e dinheiro nisso. E hoje em dia também tem muita opção para você estudar inglês de graça na internet. O que não falta é conteúdo, e se você de repente quiser investir um dinheiro com um professor particular ou uma escola de inglês, ótimo, mas é extremamente importante, porque imagina que você está vindo para cá estudar inglês, depois vir fazer faculdade, ou se você vai provavelmente aí tentar um emprego. Se você tiver com um nível melhor de inglês, vai ser muito mais fácil essas etapas. E a gente sabe que na hora de você procurar por emprego ou de você começar uma faculdade, é uma vantagem muito grande se o seu nível de inglês estiver melhor. Então não tem, eu não vejo razão para as pessoas não começarem a estudar inglês já no Brasil, porque isso é algo que se você faz assim, vou me dedicar a 15 minutos por dia, 10 minutos por dia, alguma coisa, algo que você consiga colocar na rotina, que não vai afetar as outras coisas que você faz durante o dia, e isso, ao longo do tempo, ele vai, sem dúvida, te ajudar. Você tem que quebrar aqueles, principalmente se você tem um inglês muito básico. A melhor coisa é você já dar esse pontapé inicial para você não chegar no Canadá muito com o básico. E é curioso que, né, em mais de uma década ajudando brasileiros a vir aqui para o Canadá, o que a gente observa é que as pessoas que desenvolvem o inglês mais rápido e ficam com o inglês melhor, geralmente são aquelas que já estudaram no Brasil, já vieram para o Canadá com uma noção básica de um vocabulário básico, dos verbos, né, da lista dos verbos mais usada, dos tempos, né, presente, passado, futuro, a variação os dois tipos de futuro, uma noção já de como fazer pergunta em inglês, de como estruturar a frase em inglês. Se você já vem com essa bagagem do Brasil, mesmo que você ainda não fale inglês, eu sei o inglês de livro, né, o inglês de livro, mas eu ainda não falo inglês. Ótimo, você já fez a sua primeira lição aí no Brasil, que é você já vir com o inglês reforçado, né? Então, Caio, eu acho que essa estratégia matadora número 1, ela também ajuda muito as pessoas que vêm fazer faculdade, e a gente vê que diversos assinantes exatamente comentando sobre isso. Poxa, eu devia ter estudado inglês mais no Brasil antes de vir fazer faculdade, porque eu tive que fazer uma preparação de inglês quando eu estava no Canadá para entrar na faculdade, eu podia ter economizado 3 meses, economizado 6 meses. A gente vê isso com frequência na nossa comunidade privada do Facebook, né? É porque às vezes você vê, vamos supor, você vem, você tá com plano de fazer faculdade, daí vamos supor que a faculdade começa colocar uma data aí, janeiro, dia 1º de janeiro começa a faculdade. Aí você, então, para treinar o inglês, você vem para um curso de inglês que vai começar no ano anterior, em agosto, julho ou agosto, 6 meses antes. Imagina que você chega aqui e você começa a fazer o inglês e daí o seu inglês não chega em dezembro, o seu inglês não é o suficiente para você entrar numa faculdade. A gente já viu isso acontecer. A gente está falando isso porque a gente já viu isso acontecer mais de uma vez. Que próximo da data de iniciar a faculdade, eles falam assim, o seu inglês não é o suficiente. Daí você precisa, sei lá, fazer mais 1 mês, 2 meses. E o que acontece é que tem faculdade que o início das aulas o próximo início vai ser só em maio ou só em setembro, e daí você acaba tendo aí um grande problema na mão. O ideal é que, vamos supor, você está vindo para 6 meses, começando em julho, agosto, que você estude bastante para chegar em outubro, novembro, você já está com inglês suficiente para entrar numa faculdade. Isso, sem dúvida, que vai eliminar uma boa dor de cabeça caso você não atinja esse nível que as instituições necessitam, né? E é interessante lembrar que hoje em dia você tem ótimos cursos de inglês pela internet, que você pode, inclusive tem salas virtuais que você pode praticar a conversação e tal, que eu acho que é muito mais eficiente da época que eu estudava inglês no Brasil, que eu tinha que sair da minha casa e ir num curso de inglês ou numa aula particular. Ou você compra um livro, né, uma coisa... Hoje em dia tem YouTube. Na época que eu vim para o Canadá, o YouTube ainda praticamente não existia. Hoje em dia, com o YouTube, eu lembro que quando eu estudei para o IELTS,
existiam cursos todos gratuitos de como escrever texto, né, para o IELTS no YouTube, né? Então só o YouTube já ajuda bastante. Só de você ouvir, assistir bastante vídeo, já vai te ajudar bastante antes Sem do. dúvida. Então agora vamos para a estratégia matadora número 2, que tem a ver com isso daí que a gente está comentando, que são o que você tem que fazer quando você está no Brasil. Então a estratégia matadora número 2 é faça a sua lição de casa em casa, ou seja, faça a sua lição de casa aí no Brasil. Então, qual seria, né, essa lição de casa aí no Brasil? Até, Caio, me faz lembrar a época de escola, né, que eu não fazia lição de casa. Eu deixava para fazer lição de casa ou a hora que eu chegava na escola antes do sinal tocar. Imagina que perfeição que ficava a lição, né? Que eu copiava. Eu não fazia. Ou a hora que a professora estava fazendo a chamada, eu estava copiando a lição de casa. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que para a imigração é a mesma coisa. Há determinadas lições de casa que você deve fazer quando ainda você está no Brasil. Então, mencionando algumas, por exemplo, procurar por emprego no Brasil, no Canadá, você entra num site de empregos canadense, procurar por emprego, ver onde tem mais ofertas de emprego, quais cidades tem mais ofertas, qual é o perfil das ofertas por região e cidade no Canadá. Então essa seria uma lição de casa. Outra lição de casa é você... Guilherme, só comentando sobre essa questão de procurar por emprego, até teve um tópico outro dia na comunidade que eu estava participando, que a pessoa falou assim, ó, eu tô indo pro Canadá daqui, eu não lembro se era 4, 5 mesmo, algo assim. E a pessoa perguntou, você acha que eu devo começar a procurar emprego já aqui do Brasil ou espero chegar aí? A minha resposta ela foi bem direta. Foi assim, começa o quanto antes. Porque a gente estava conversando, discutindo sobre essa questão de currículo, comece o quanto antes. Começa a trabalhar no seu currículo agora, começa a tentar formatar da melhor forma possível a sua cover letter. Ele estava vindo para Vancouver, se eu não me engano. Começa a procurar nessa sua área as empresas aqui de Vancouver que as mais relevantes no mercado, ver quais são as vagas disponíveis, onde na região de Vancouver que tem a maior concentração dessas vagas. Entre em contato com as empresas, manda o seu currículo. Existe uma chance, a maior chance que ou eles não vão te dar o retorno, eles vão falar assim, você está no Brasil ainda, ou a gente não está contratando no Brasil. E se você conseguir uma entrevista, ótimo, você pratica. É uma forma de você treinar. Eu falei, faça como se você realmente estivesse atrás de emprego aí do Brasil, porque isso vai ser uma experiência excelente e um treinamento excelente também, porque quando você chegar aqui você já vai estar preparado, você vai saber como mandar o e-mail, você vai saber como responder um e-mail de repente que eles te mandam, e se você já tiver participado de uma entrevista, você já vai ter treinado uma entrevista em inglês, que seja, mesmo que seja via Skype, você já vai ter treinado. Eu falei, eu até falei, leva isso a sério, realmente procure emprego como se você não tivesse vindo para cá, porque isso vai ser um ótimo treinamento e também vai te dar mais conhecimento sobre sua área aqui na região. Cara, isso sem dúvida é uma dica essencial, porque a gente observa, quando você chega no Canadá, vai ter muita novidade, você vai ter que procurar um lugar para morar, vai ter que conhecer a cidade, conhecer o sistema de transporte da cidade, conhecer o supermercado, etc, né? Então, se você já vem com essa experiência, você já vem com mais autoconfiança, mesmo que você não consiga a vaga no Brasil, você já vem com uma autoconfiança, já vem mais bem treinado, você já tem um padrão, um padrão de currículo formatado em inglês dentro dos modos canadenses, que você já testou e pelo menos eles, né, vamos supor aí, eles já te chamaram para uma entrevista no Skype, por exemplo, uma entrevista por telefone. Isso daí é algo que se você puder fazer quando está no Brasil, é claro que não é uma exigência, né? Mas se você puder fazer no Brasil, é o ideal. Eu acho que seria o ideal. Você pode... Desculpa, Caio. Não, pode falar, é que o áudio tinha cortado um pouco. Deixar essa experiência de entrevista, de mandar currículo, como sendo a primeira quando você estiver no Canadá. Não começar isso quando você estiver no Canadá. Porque com a internet isso possibilita de você iniciar esse processo, né, de tentativas, erros e tentativas, enviar currículo, tentar participar de uma entrevista, quando você está no Brasil. Eu acho que é uma grande oportunidade, né? Sim, você pode contactar as empresas também e falar assim,
tá aqui o meu currículo. De repente você pode contactar as empresas por um outro ângulo. Você pode mandar um e-mail, falar assim, ó, né, se apresenta brevemente, fala assim, ó, eu sou brasileiro, estou indo para o Canadá daqui 3 meses, eu sou dessa área, você se importa se eu fizer uma visita na sua empresa para conhecer, você não precisa tentar uma oferta de emprego, mas você já tentar um contato. De repente a empresa fala, não, pode vir aqui, daí você, quando chegando aqui, você vai lá, você conhece, você já começa a fazer um network. Contacte as empresas já do Brasil e ver se você já pode conhecer essas empresas, marcar alguma coisa, para falar assim, ó, eu tô indo, você se importa se eu fizer uma visita, tal, etc. Você já começa a preparar o terreno e já fazer um network ainda do Brasil. Outra lição de casa não tão importante quanto essa que a gente acabou de mencionar, mas que também é interessante, é você já conhecer a cidade para onde você vai. Pegar um mapa, analisar a cidade, analisar os bairros, fazer uma pesquisa na internet por preço de aluguel, fazer uma pesquisa e ver quais são as linhas de metrô, onde elas passam, se elas passam próxima de onde você, por exemplo, pretende morar, dá uma olhada onde ficam as faculdades, região das faculdades, em relação ao transporte público, em relação ao centro da cidade. Tudo isso é importante você fazer quando você está ainda no Brasil, né? Sim, sem dúvida. E, além disso, você vai ter que pesquisar por faculdade. Se você pretende fazer faculdade, obviamente você vai ter que fazer uma pesquisa por faculdade, né? E até lembrando que na nossa área VIP tem um módulo que te ajuda a contactar a faculdade aqui no Canadá. A gente, inclusive, já dá os templates, né? Os modelos de e-mail que você deve mandar para a faculdade com determinadas perguntas, né? Dúvidas. Então, isso daí também é importante. Tudo isso é a lição de casa que a gente recomenda você fazer quando ainda estiver no Brasil. Sim. Então agora vamos para a estratégia matadora número 3, que sério, cara, eu tentei ser criativo no título, não consegui, então eu coloquei, se for preciso, então o título é estratégia matadora número 3, se for preciso ou necessário, mude de área profissional. Então isso é uma coisa que é engraçado, é uma das perguntas que a gente mais recebe na nossa comunidade VIP no Facebook, que tem algum problema em mudar de área? Eu me formei no Brasil, eu tenho experiência no Brasil numa determinada área. Eu vou ter algum problema com visto? É a primeira pergunta que fazem, né? Eu vou ter algum problema com visto se eu aplicar para um college, para uma faculdade que não tem nada a ver com aquilo que eu estudei e trabalhei no Brasil? E a pergunta já tirando isso da frente, né, cara? Para a gente principal dessa estratégia, que não há problema algum. Eu diria até que uma boa parte das pessoas que vêm para o Canadá fazer faculdade, geralmente elas mudam de área, sim. Então não se preocupe com isso. Sim, E assim, a gente vê que isso acontece também, principalmente pessoas que têm uma profissão regulamentada no Canadá, né? Vamos supor, a área de direito, área de saúde. Então essas pessoas, elas procuram fazer algo, mudar de área aqui, ou de repente a pessoa até ela não está satisfeita com a profissão no Brasil e quer realmente começar do zero num país novo, com em uma nova área. E é tranquilo isso. A gente até fala, muda de áreas. É uma boa oportunidade para você realmente fazer essa transição. E não tem problema nenhum, mude de área. Veja o meu caso, né, específico de muitas pessoas. Né? Eu vim achando que eu ia continuar na minha área, na área de comunicação. Né? E aí, chegando aqui, em poucos meses eu percebi que era mais fácil mudar de área, era mais fácil fazer um college de 1 ano, por exemplo, e ir para a área de vendas, que não tem nada a ver com a área que eu tinha no Brasil. Eu trabalhava como jornalista no Brasil, vim para Vancouver e percebi que era mais fácil pegar meu diploma da PUC de 4 anos, colocar numa gaveta, trancar, né, e começar do zero, que seria mais rápido, eu percebi. Eu também mudei de área, né? Você faz um college de 1 ano e ao mesmo tempo que você está fazendo o college já estava trabalhando e tal, você já podia começar a trabalhar na área de vendas e foi assim que eu percebi isso, que era mais fácil eu mudar a minha área, esquecer tudo que eu já tinha estudado e trabalhado no Brasil. Sim, porque uma outra questão é que às vezes as pessoas perguntam, mas que área que eu posso fazer? Ou a pessoa tenta pegar uma área em demanda, no Canadá, tal província demanda sobre isso, então eu vou fazer um college sobre isso. A questão é assim, se você está em dúvida sobre isso, faz algo relacionado à administração, vendas, marketing, porque sem dúvida
essa é uma habilidade que pode te ajudar aí em diversos aspectos. Se você entende de vendas, se você entende de marketing, publicidade, dificilmente você vai ficar sem emprego. É uma área excelente. Eu sempre falo, se você sabe vender, você não fica sem emprego. Porque basta você ir visitar, se você está fazendo faculdade, você precisa de repente de um trabalho, mesmo que seja meio período, para ajudar na parte financeira. Se você sabe vender, começa a mandar seus currículos, bate na porta dos negócios, e se você demonstra que você tem esse conhecimento, existe uma chance grande de você conseguir um emprego, sem dúvida. E até me faz lembrar de uma história que eu conheci um iraniano que ele trabalhava no Irã em escritório, na parte de administração, né? Ele veio para Vancouver, migrou, ele chegou aqui, ele começou a trabalhar numa loja Future Shop, que é estilo Best Buy, que vende televisão. E essa loja trabalhava com comissão. Ele pegou o gosto pela venda, percebeu que não é difícil, né, você pegar as técnicas de venda, né, passado, né, porque o problema de venda é o seguinte, todo mundo tem preconceito, eu não gosto de venda, eu não gostei de trabalhar com venda. A partir do momento que você aprende as técnicas de venda, você vai querer vender outras coisas, né, e foi o que aconteceu com ele. Ele saiu dessa loja de televisão, de eletrônicos, e foi trabalhar numa concessionária de carro, que a comissão por vendas é bem mais alta do que vender televisão, né? E eu estava Sim. conversando com ele um dia, ele falando que ele falou assim, eu não quero mais voltar a trabalhar em escritório, porque aqui é mais divertido e eu posso controlar o quanto eu vou ganhar, porque é baseado em comissão, né? Não, sim. E também, se você entende os princípios, as técnicas de venda, se você não está só indo no college para pegar um diploma, mas se realmente você estuda, isso vai te ajudar em diversos outros aspectos. Por exemplo, vai te ajudar na hora de você preparar um currículo. Você vai fazer um currículo que ele vai vender melhor você. Numa entrevista de emprego, você vai saber se vender melhor, entender o problema da empresa, você saber colocar realmente as suas habilidades no ponto certo, onde o empregador está querendo. Isso vai te ajudar em diversos outros aspectos. Então, quando fala de vendas, não é só a questão do college, é a questão do conceito, do aprendizado e das técnicas que você vai aprender, que isso vai te ajudar em diversos momentos. Na hora de procurar por emprego, na hora de procurar por faculdade, na hora de procurar por apartamento, né, moradia. Então, se você realmente tem pelo menos um conhecimento básico sobre isso, você vai sair muito melhor numa entrevista de emprego do que se você não sabe de nada. Sem dúvida, cara. Eu acho que a área de vendas é uma área com bastante potencial. Eu vejo que a maior parte das pessoas aplicam para áreas de administração, escritório, e poucas pessoas, né, proporcionalmente, aplicam para a área de vendas. Então fica até essa dica aí, que eu acho que não tem a ver muito com a imigração, mas sim a forma com que a gente vê hoje o mercado de trabalho, inclusive aqui no Canadá, né? Não tem a ver diretamente com imigração, só que é aquela questão de que se você consegue aumentar suas chances de conseguir um emprego, você automaticamente está aumentando suas chances de imigrar para o Canadá. É por isso que, ao invés da gente focar tanto nessa questão de imigração e regras, a gente foca em outras coisas, porque isso daí é muito mais eficiente em termos de uma futura imigração. Né? Conseguir um emprego, você ir numa entrevista, se dar bem na entrevista, você começou a trabalhar na empresa, você tentar uma promoção, você conseguiu essa promoção, você continua trabalhando lá, você conversa com o empregador para ver se eles estão dispostos a, de repente, entrar com um processo provincial ou até uma oferta de emprego para um Express Entry. Então, isso daí vai te ajudar muito mais do que um conceito isolado, uma regra isolada de imigração. No final das contas, Caio, tudo termina em vendas, né? O meu filho toda hora tenta vender coisas para mim. Vamos no shopping, vamos na sorveteria. Ele tá me vendendo, né? Sim, quando a gente fala vender, não é só vender que tem a moeda, né, o real ou o dólar. Não, é uma transação. Às vezes é só a moeda de troca naquela venda é um sim ou é um não. Ou é uma pessoa que decidiu contratar você. Quando você vai numa entrevista de emprego, você está vendendo alguma coisa. Não é por dinheiro, mas é por um sim da pessoa que vai te contratar. Fala assim, eu contrato você. Então, assim, vendas, essa questão de vender, de persuasão, não está só ligado a essa questão financeira de dinheiro ou dólar ou real. Eu acho que fechando esse tópico, a gente poderia dizer que quando você vai para uma entrevista de emprego, você está tentando vender uma solução para a empresa. Exatamente. A empresa está com problema e você está lá para ser a solução.
Então, Caio, podemos ir para a última estratégia matadora desse podcast? Vamos lá. É curioso que a estratégia matadora 1 e 2 diz respeito a estudar inglês, a se preparar no Brasil, é tudo que você pode fazer no Brasil, para as pessoas que estão no Brasil. Agora, essa última estratégia, a gente vai fechar esse podcast comentando do que você deve fazer quando você já está no Canadá. Mas que é importante você saber agora. Sem dúvida nenhuma. Por que é importante você saber agora? Eu até coloquei aqui, dance no ritmo da música. Eu realmente não estava criativo para... Você não estava muito inspirado hoje, né? Mas o importante é que essa última estratégia diz respeito a quando você está aqui no Canadá. E por que é importante? Porque você, quando chegar no Canadá, você vai ter que mudar uma chave. Que nem é chuveiro, que tem verão, inverno, você vai ter que... Vai ser inverno, então. Você vai ter que mudar a chave, né? Para o inverno, né? E o que a gente quer dizer com isso? A sua forma de atuar aqui, a forma com que as coisas que você vai priorizar na sua vida aqui, elas vão ter que mudar. Então, o que a gente vê? Até uma análise crítica, né? Você chegando aqui, a última coisa que você deve se preocupar é em passear, em shopping, em outlet. Aqui em Vancouver é muito comum, a pessoa chega quer ir em Seattle fazer compra, nos Estados Unidos, né, na fronteira. Ou em outlet, ou passear um Whistler, ou ir em churrascaria brasileira aqui, ou em festa, ou em eventos. Tudo isso não é importante. Tudo isso eu diria que é você mudar a chave e anular isso daí da sua rotina. Tire tudo isso da frente, não se preocupe com o clima, não reclame, se proíba de reclamar do clima do Canadá. Não proíba, escreve na sua casa, é proibido reclamar da chuva de Vancouver. É engraçado, cara, a gente encontrou esses dias foi um dia muito especial pra gente, que a gente pôde encontrar novamente mais de 40 assinantes VIP numa churrascaria aqui em Vancouver. Até o Caio vai mandar aí nos próximas semanas, dias, o vídeo, né, fotos do evento. E é engraçado que uma das reclamações que eu mais ouvi dos assinantes era com relação ao clima do Canadá. E aí eu sempre brinco, né, eu já tenho uma piada pronta. No inverno, compra uma TV bem grande e um videogame. Na pior das hipóteses, você vai se bronzear com a luz da televisão. É uma ótima dica, Guilherme. Então, é uma piada, mas o que a gente quer dizer é isso. Não reclame mais do frio. Tire isso da frente. Não, outra coisa, não reclame de dinheiro. Eu acho que dinheiro não é um problema. Se você está aqui no Canadá, principalmente se você veio fazer faculdade, você pode trabalhar por um determinado período e o seu esposo ou esposa vai ter o visto, autorização para trabalhar. Se é uma coisa que você não deve se preocupar é dinheiro. A única coisa que você deve se preocupar é em procurar por trabalho. Sim. Pare de reclamar de dinheiro, de falta de dinheiro e procure por trabalho. Só isso. Não reclame do tempo, não reclame da chuva e foque a sua atenção em procurar por emprego, mais nada. Você tem que manter algo positivo e sempre focando. Se você vê que a questão financeira pode ser algo que você pode ter problema, vai atrás de emprego. Esquece o pensamento negativo e vai atrás de emprego. Porque o que a gente percebe é que a pessoa você está no Brasil, está planejando, então você tem sua rotina aí. Você tem o seu trabalho, você tem ou está indo para a faculdade, ou você faz os dois. Então o seu plano no Canadá, ele tem assim sei lá, 5% do tempo no seu dia, porque você tem sua rotina. Também se você tem filhos, o seu dia está cheio e o plano Canadá ele fica num espaço pequeno do dia. Aí o que acontece você sai do Brasil, pega o avião, chega no Canadá. Você perde aquela rotina. Então muita gente, às vezes a gente vê que a pessoa perde o chão, porque se você tira a rotina da sua vida e aquilo muda de forma brusca, às vezes a pessoa ela fica sem saber para onde ir. Então quando você chega aqui, você tem que manter o foco, porque agora o seu plano Canadá ele vai ocupar 100% do seu tempo. Você vai ter muito mais tempo para isso. Então você não pode se perder com essa questão de eu vou viajar, eu vou fazer compra, eu vou aqui, eu vou ali. Não, você tem que manter focado no plano Canadá. Você está aqui, se for para uma faculdade, você vai para a faculdade, você vai conseguir emprego e faz network, continua. Não para até você conseguir um emprego, até você conseguir uma nomeação provincial, você entrar para o Express Entry. Não para. Você tem que continuar.
Não se perca quando você chega aqui, é normal. Eu não sei se é algo, o fato de a pessoa muda tão rápido essa rotina, o dia a dia da pessoa, que às vezes chega aqui e a pessoa não sabe realmente o que fazer. Então, se você já vem preparado do Brasil, essas dicas que a gente passou antes, inglês, currículo, contato, quando você chegar aqui, continua firme, forte, reto em direção ao seu objetivo, que é conseguir emprego e imigrar. Essa que é a prioridade. Se você tiver tempo extra, tudo bem. Se não, não para, continua indo e não desiste. Não, cara, eu faço até lembrar na época que a gente era estudante de college aqui no Canadá, né? A gente morava da forma mais simples possível, num bairro que muitos brasileiros podem até falar, eu não gostaria de morar lá. A gente morava num bairro simples, né? O apartamento não tinha absolutamente nada, a gente não saía, a gente não ia em pub. A gente saía pra dar volta só, né? A balada nossa era, a gente já comentou isso no podcast, era pegar o metrô e ir até a última linha lá do Cibus, né? Tomar um café e voltar pra casa, né? A nossa balada era essa. Então a gente economizava, a gente comprava no supermercado mais barato. Eu não tinha nem celular, eu precisava ligar para você, né? A gente só tinha um celular. Sim. Eu ia no orelhão, que era o único orelhão que eu conhecia em downtown, lá em Vancouver, ligar para você, colocar uma moeda de 25 centavos de dólar. E ligava para você, quer dizer, eu não tinha celular, muito menos, a gente não tinha carro, porque carro você gasta com gasolina, você gasta com seguro, etc. Se o carro quebra, você tem que gastar. A gente eliminou tudo isso da frente, a gente pagava um aluguel barato, a gente conhecia bem, né, a Vancouver, a gente sabia o que era barato e caro em termos de aluguel. Tinha uma época até que a gente só tinha um passe de metrô, o Caio usava, depois me entregava, e aí eu pegava o passe e ia no supermercado, né? Quantos anos demorou, Caio, para você, por exemplo, comprar roupa ou ir para Seattle? Ou até para eu ter um plano de dados no meu celular. Ou ter um plano, né? Quantos anos demorou para ir para Whistler? E eu vejo que muitos brasileiros chegam aqui, a primeira coisa que eles fazem é o que eles não devem fazer. É ir para Whistler, é ir no outlet em Seattle, é fazer compra, é comprar carro, e o mais absurdo que eu já vi, cara, comprar casa no Canadá. Então, tira tudo isso de frente, e a sua única preocupação é, se você vem com os filhos, óbvio, preocupação com os filhos e com procurar por emprego. Se você estiver procurando por emprego, você não precisa se preocupar com dinheiro, porque você vai conseguir, sim, né, com foco e determinação, você vai conseguir um trabalho, e então essa preocupação com dinheiro vai sair da frente. Você fica gastando dinheiro que você não precisa e se preocupando em economizar dinheiro. Aí você entra num ciclo vicioso que não é o ideal, né? Você tem que eliminar a distração, porque você tem que sempre lembrar que quando você está aqui, você tem um objetivo final, e isso tem que estar na sua cabeça todo dia. Até aquela frase que eu já falei algumas vezes, que é o que te faz vir para o Canadá não é o que vai te fazer ficar aqui. Então, aquilo que você está fazendo no Brasil aí é focado para fazer você aterrissar no Canadá, chegar aqui, e a partir do momento que você chega aqui, você vai ter que ter uma outra postura, você vai ter que realmente focar em determinados aspectos dessa questão do emprego, da faculdade, network, que isso é mais importante do que tudo. Porque você pode sim passar por um período difícil, às vezes, como eu passei, o Guilherme passou, a gente conhece diversas pessoas que passou, mas isso é algo temporário, vai levar 6 meses, vai levar 1 ano, que seja 2 anos. Hoje em dia eu olho para trás, vai fazer 12 anos que eu estou no Canadá, eu olho para trás e eu vejo, nossa, quanta dificuldade que eu passei, mas passou. Aquilo lá tá lá atrás, valeu a pena, eu aprendi bastante, fez parte do processo, fez parte da minha vida, fez parte do meu aprendizado e até do crescimento de tudo aquilo que eu passei naquela época. Então isso faz parte, passou, foi temporário e o objetivo final foi conquistado. Então é isso que você tem que ter sempre em mente quando você está aí no seu plano Canadá. Então, cara, eu gostaria de terminar esse podcast repetindo a frase que você disse, que é: o que te fez vir para o Canadá não é o que vai te fazer ficar no Canadá. Então, Caio, terminando o podcast, a gente gostaria de lembrar que mais dicas matadoras estão no podcast anterior, no podcast 93. Então, se você não ouviu o 93, você pode ir agora para o 93 e continuar ouvindo as nossas dicas. E lembrar que na próxima segunda-feira, no dia 13 de junho, a gente vai abrir vaga para a VIP. E olha, essa vai ser uma das poucas vezes no ano que a gente vai abrir vaga. Para vocês terem uma ideia, em 2016 a gente só abriu uma vez até agora. Sim. Então fica essa dica. Então, como que você tem acesso à área VIP?
você tem que entrar na lista de e-mail do Caio, que é no endereço canadaprabrasileirosvip.com. Você coloca o seu nome, você coloca o seu e-mail, você vai entrar para a lista do Caio. No dia antes do lançamento, o Caio vai mandar diversos conteúdos exclusivos. E no dia do lançamento, no dia 13 de junho, você vai receber um link para você clicar e assinar a área VIP. É isso aí, Guilherme. Então, por esse podcast é só. Obrigado a todos que acompanharam a gente até aqui. Fique atento ou atenta ao seu e-mail, que a gente vai mandar diversos conteúdos legais aí nos próximos dias. Então, até mais. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.